Aquilo que não pode ser mensurado, medido, dificilmente pode ser melhorado. Frase clássica do mundo da gestão. Olhar números, ter uma cultura de dados é essencial no momento que a gente vive. Principalmente para o universo dos negócios e para quem atua com educação corporativa. Fique ligado. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem impacta, transforma, desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar com alguém que não só faz isso, mas ajuda os profissionais, as empresas, as pessoas a terem um olhar mais voltado para dados, né? Ter uma inteligência de mercado muito mais apurada, para a gente ter insights muito poderosos. Mas antes de passar a palavra aqui para o Igor, de apresentar o Marco Marcelino, se você não está me vendo, deixa eu fazer minha autodescrição para você conseguir visualizar onde é que estamos. Eu sou um homem de pele branca, tenho 1,80 m de altura, estou usando camisa branca com a manga dobrada, estou de óculos de grau, um óculos com hastes pretas, estou com cabelos pretos, né? Falei porque eu estou com... Tem alguns fiozinhos brancos já aparecendo, né? Tá tingindo. Você sabe que me recomendaram passar um shampoo, mas eu ainda não passei, né? Meu pai passa. Eu ainda não passei. Porque representa um pouco a experiência, né? O tempo de experiência. Embora a gente saiba que experiência é o quanto se aprende com o que se vive, né? Não só o tempo. E tô aqui acompanhado do meu lado esquerdo do Igor, à minha frente o Marco. Estamos aqui nos estúdios da Bravende, com uma TV ao meu lado, com a logomarca Fala T&D, né, que é treinamento e desenvolvimento. E no final vamos falar do Tome Devolve. E muito feliz de receber, né, além de um convidado, um grande amigo de longa data, Marco Marcelino, que eu chamo de Marcão. Tínhamos cabelos pretos, né, meu brother aí, meu amigo, e que eu sempre troquei muita experiência com ele, viu, Igor? Sempre a gente se conheceu num curso de empreendedorismo. Se eu não me engano, acho que foi em 2006, com donos de negócio, para a gente aprender sobre psicologia aplicada em negócio. E de lá para cá, a gente sempre teve conversas muito interessantes, já fizemos negócios juntos. E ele vai trazer muita experiência pra gente. Mas e aí, tudo bem? Legal, maravilha. Pô, tô super animado por esse papo aqui. Esse universo, essa cultura de dados é um grande desafio para nós que cuidamos de educação corporativa. A gente olhar o universo dos negócios, a inteligência de negócios, além dos dados de educação. Esse é um grande desafio. Tô bem animado com o nosso papo. Vou me autodescrever também. Tenho 1,80 m e pouco. Tenho pele branca, cabelos loiros ainda predominantes, né? Também já tem alguma... Os branquinhos aí, hein? Mas ainda são predominantes, né? E tô com uma camisa vermelha aqui no espaço da Bravende, que sempre bastante acolhedor, sempre bom trazer esse papo, que vai ser sensacional, importante para vocês aí que estão na área de desenvolvimento, como fazendo essa migração, quais são os dados que eu vou olhar, como que eu faço isso, como que eu começo a ter essa percepção, essa diretriz, a mentalidade de buscar esses dados, né? Então, acho que esse é o nosso papo para despertar um pouco dessa cultura. Isso aí, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Marco Marcelino, que é empreendedor, empresário, sócio de alguns negócios, está à frente, né, de uma revista que já idealizou há muitos anos, e hoje ele, né, continua publicando com pessoas referência, com muito conteúdo de alta qualidade, que é a revista Empresário Digital. É alguém que tem muito conteúdo e alguém que olha muito para o futuro e tem a mente sempre muito aberta. E espero que ele traga provocações interessantes para nós. Não é alguém que atua só com educação corporativa, mas é alguém que atua no universo de negócios, né, com grandes companhias, com empreendedores, e vai conseguir nos ajudar a ter um olhar mais forte para dados, para que a gente possa enxergar a educação de um outro jeito, para impactar a melhoria de vários indicadores e tudo mais. Fala, Marcão. Eu posso falar que eu tenho 1,90 m? Posso, né? Pode. Eu Só tô que você sentado, tá sentado, então né? ninguém vai saber se... Na realidade, eu tenho quase 1,80 m. Frustração de 2 centímetros. Pele branca, brasileiro, nascido aqui, criado aqui, olhos castanhos, escuros, e um cara que gosta muito de viver a vida intensamente. E tá super elegante, com blazer cinza aí. Pra te visitar, eu falei assim, o que o Carlos vai estar vestindo? Ele vai estar vestindo uma camisa de alfaiataria especialmente criada para esse momento. Então eu não posso, né,
desapontá-lo. É isso aí. Sabe que eu tenho usado muito polo, né? Mas esse ano eu falei, vou voltar a usar mais minhas camisas. Olha né? aí. Então, e, Marcão, conta pra gente, antes de a gente falar um pouquinho sobre a questão profissional, quem é você como ser humano, sem falar com o que tá no LinkedIn? O meu LinkedIn tá horrível, né? Eu preciso até melhorar ele, porque eu acho que tá faltando um monte de coisa lá. Marco é um cara que gosta muito de família, gosta muito de cozinhar, gosta muito dos finais de semana para estar com a esposa, com a filha, gosta de ir ao estádio com a família, né? Como um corintiano, tenho ali minha cadeirinha com a família, a gente vai quase todos os jogos. Gosto bastante de tecnologia, então tudo que eu consigo juntar com os meus hobbies, a tecnologia, ela sempre está presente, né? Então, vi aqui na recepção que você também tem aí uma bela Thermomix. Então, como eu gosto de tecnologia e gosto de cozinhar, eu tenho uma Thermomix, gosto de fazer sous vide. Sabe que eu me inspirei para comprar ela com você, né? Aí, tá vendo? Ó, vamos fazer um... Sabia disso. Vamos fazer um corte disso aqui, mandar lá pra Thermomix, pra gente poder monetizar esse momento aí, essa relação. Um abraço, Luiz. Porque eu assisti a você, eu cheguei a ver você postando algumas coisas, a gente conversou lá atrás sobre isso. Lembra que eu te perguntei? E aí você vê como a gente se inspira, né? Às vezes vai aprendendo aí com os colegas. E a Thermomix nos ajuda a cozinhar de forma precisa, né? Que você consegue ali mensurar exatamente a quantidade correta de cada alimento. Mas vamos lá, na sua perspectiva, qual que é a importância da cultura de dados no contexto atual das organizações? Como é que essa cultura de dados e esse jeito de olhar dados entrou na sua vida? Acho que os dados entraram na minha vida muito cedo, quando eu comecei com a revista e eu precisava ter uma base de dados para fazer a entrega desses exemplares. E é muito difícil você, numa época onde não existia internet, encontrar relação de empresas que precisam receber aquele conteúdo. Então, hoje é muito mais fácil. Hoje você tem uma série de ferramentas e práticas que você consegue entregar hoje uma revista com muita precisão baseada no conteúdo da capa. Ou seja, se a minha capa, por exemplo, é o presidente da Oracle, que nem a gente fez recente com o Alexandre Maioral, eu consigo selecionar hoje na minha base de dados quem é o cara de tecnologia que precisa ler sobre aquela entrevista que ele fala de humanização na área de TI. Então, hoje é fácil. Então, isso há 25 anos atrás... Era impensável, né? Cara, era muito louco. Então, a gente basicamente digitalizava as listas telefônicas para poder conhecer onde estavam as empresas. E isso era feito. Então, meu trabalho de dados começa muito cedo. Organizar essas informações, praticamente, era o que garantia uma revista ter qualidade no passado. Porque você tinha ali um segmento muito específico e você tinha que falar, olha, para o cara anunciar na minha revista, ele tem que ter retorno. E para ele ter retorno, essa revista precisa chegar para os maiores compradores desse setor. Então, desde sempre, o trabalho com dados, ele permeia aí a minha carreira. Agora, eu faço de cara uma provocação que eu acho que se a empresa não está hoje num segmento muito próspero, e numa condição muito favorável, se ela não usar dados, ela vai deixar de existir. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que ignorar dados de realidade vai levar qualquer carreira, qualquer empresa à ruína. Perfeito. Eu estava refletindo exatamente sobre isso, né? O universo de revistas, né? A gente vê aí nos últimos anos quantas revistas simplesmente desapareceram, né? E sem essa inteligência de dados de conseguir chegar a esse conteúdo, outras empresas que não olharem isso, vai acontecer a mesma coisa, né? Eu acho que a facilidade de perceber isso cedo foi uma sorte que eu tive, no sentido de... A deficiência me levou a isso. Uhum. Eu acho que o não ter condição, não foi uma editora que eu montei há 25 anos atrás que eu falei, olha, vou investir num time de mailing list, vou investir no... Não tinha nada disso. Então, essa deficiência acabou me preparando para construir aquilo que eu imaginava que seria fundamental para dar retorno ao investimento de um anunciante. E isso foi o que transformou a editora
numa outra empresa que existe até hoje, que a gente tem como core hoje principal, que é uma agência de inteligência. Ela veio se transformando ao longo do tempo numa empresa que ajuda o cliente a encontrar potenciais oportunidades de negócio. E aí eu tento tomar o máximo de cuidado com alguns termos, porque o modismo que a gente vive hoje, de geração de demanda, acaba destruindo alguns conceitos básicos e que são muito importantes na relação entre essa geração de novos negócios. Então, hoje a gente tem soluções mágicas que você aperta um botão e te gera uma lista. Ok, mas... E funciona. Para alguns negócios é importante, funciona. O preço, não estou dizendo que não tem aplicação. Mas a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque a gente está diante de um momento onde a legalidade é um ponto importante, né? A gente vê aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê uma questão ética, que eu acho que é mais importante do que a legalidade, que é o fato de que, embora eu não seja proibido eu comprar um binóculo, não é tão ético eu ficar olhando através da janela as pessoas trocarem de roupa. Então, a questão ética é importante. Um terceiro ponto é a questão de compliance, são as regras. Que eu acho que as empresas, para construir um mundo melhor, estão colocando limites. Então, não adianta nada a gente ter uma divulgação falando de quais são os nossos compromissos, as nossas práticas, e extra-campo a gente está usando um V12 queimando gasolina e falando que nós somos sustentáveis, né? E a cultura, acho que a geração de dados que a gente tem hoje, de consumos das plataformas de consumo de dados, de compras, assim, é uma infinidade, né? Como que a gente se organiza para olhar quais dados? E acho que a legislação que vem para proteger, né, um pouco dessa privacidade que a gente precisa, né, tá colocando em xeque isso para a gente entender como que vai ser o futuro dessa geração, análise e gerar inteligência a partir desses dados, né? Eu acho que primeiro quem cria leis deveria ter um pouco mais de conhecimento ou estudar um pouco mais antes de criar algumas regras baseada em outros países, em outras culturas. Então, basicamente, a gente criou uma lei porque outros países criaram leis e aí a gente meio que deu um Ctrl-C, Ctrl-V e a gente, de repente, ignorou alguns fatores como tendência de uso, preferência de público. Então, desde que eu dei o aceite, ou desde que... Eu gosto de receber propostas daquilo que eu vou precisar preditivamente como produto consumo. Se eu gosto de cozinhar, por exemplo, e aparece uma novidade da Thermomix para mim, de repente, num determinado anúncio, eu gosto, eu acho isso evolutivo. Eu não vejo como problema... Como invasão. Como invasão, o uso de alguns comportamentos que eu declarei para usar uma rede social que é gratuita. Então, quando eu entrei numa rede social gratuita, tem uma troca. Para ser gratuita, alguém tem que pagar essa conta. Eu fui lá e dei o termo de aceite. Eu aceito compartilhar meus dados, tal. Enfim, é uma questão muito polêmica, mas eu estou tentando simplificar só a questão de um olhar que a gente não pode criar algo baseado no outro. Né? Acho que a gente pode falar até um pouco nisso com relação a dados, a KPIs, a indicadores, mas eu vejo muita gente falando em alguns indicadores e colocando aquilo como verdade absoluta. Talvez para o teu negócio, para a tua regra, para o teu balanço, ele tem que ser trabalhado um outro tipo de equilíbrio. Assim como na carreira. Se eu basear que eu quero chegar a ser um C-level, um executivo principal de uma empresa, eu tenho que desenhar a minha carreira em dados baseado naquilo que eu quero para o meu futuro. Agora, se eu levar em consideração o caminho que outros executivos fizeram para chegar até lá, eu posso estar fazendo o caminho contrário do que eu imagino. Porque eu tô tirando o contexto do dado de realidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? O contexto desse dado. Porque os dados, se você consegue fazer uma análise desses dados
do jeito que você achar interessante, ou você vai colocar muita bagagem pessoal, do seu olhar, do seu interesse na análise daquele dado. Então, esse distanciamento é um grande desafio, né? E tem um fator que é ter dados não lhe dar a garantia de que você está usando eles bem. Então, você me perguntou, cara, como é que é o desafio da gente ter esse bando de dados, esse monte de informação? Eu acho que a gente precisa ter a cultura de, primeiro, começar a solicitar as informações que são pertinentes àquilo que a gente vai efetivamente utilizar. Perfeito. Porque, às vezes, a gente cria uma má experiência para o usuário pedindo uma série de informações em telas diferentes que a gente nem vai usar. Quero o endereço completo. Mas você vai me mandar alguma coisa? Não. Mas para que você quer o endereço completo? E quando você vai fazer o check-in no hotel, eles te pedem um monte de informação. Que você já preencheu antes. Aquela fichinha Para que eles pedem tudo aquilo? Pô, precisa do endereço residencial, não sei o quê. Eu tenho para mim que isso é um pouco daquele paradigma de que as coisas elas foram criadas por alguém no passado. Sempre foi assim. E sempre foi assim. As coisas elas vão, sei lá... Aí ele quer saber sua profissão. E aí, né, seu e-mail, seu telefone, seu endereço, não sei o quê. Tá, mas eles usam tudo isso para quê especificamente? Né? E aí entra, né, você me deu um insight aqui, uma coisa legal que eu sempre lembro, que é a profissão que a gente geralmente fala é aquela que a gente se vê, né? Mas não é o CBO, né? O Cargo Brasileiro de Ocupação, né? É verdade. Então, o LinkedIn, por exemplo, tá cheio de heads. Tem mais heads no LinkedIn do que gente para processar a folha de pagamento. É isso aí. Marcão, vamos lá. Com relação a... Você falou uma coisa importante que foi... Você, logo no começo da sua explicação, que você precisava ter... Né? Você tinha dados que tinha a ver com como você ia distribuir a sua revista, né? Dar acesso ao conteúdo. E hoje, você consegue, através da inteligência de mercado que você tem, através dos dados... das soluções que você utiliza, né? Nos projetos que você trabalha, se tem uma determinada revista que tem determinada capa, que é um profissional referência na área de tecnologia, você consegue disponibilizar isso para um grupo, um cluster de determinados clientes. Ou seja, é como você dá um match naquilo que as pessoas têm interesse com que, de repente, você tem de proposta ali de conteúdo de valor. Quando a gente vai para o mundo da educação corporativa, o que tem acontecido hoje, principalmente em empresas médias, grandes e as maiores do Brasil, tem algumas empresas que se estruturaram muito de ter na sua universidade corporativa muito conteúdo disponível. E hoje você sabe que na internet tem parte desse conteúdo que está disponível gratuitamente, talvez não está organizado. Só que aí tem empresas que criam trilhas, que é como eles chamam, mas que na verdade são trilhos, quase um trilho do metrô. Que ó, você entrou na empresa, você precisa aprender isso, só vai para uma segunda etapa se você aprender tal coisa. Só que isso às vezes não está tão alinhado com o que o profissional precisa no momento que ele está trabalhando. Então você tem ali, o profissional tem um desafio de determinada atividade, operação, mercado, e aí tem o conceito do LIFO, né, que é Learning the Flow of Work, que é, puxa, eu vou aprender quando eu preciso. E aí, a história de dados, né, e hoje a gente conversando com várias organizações, várias delas têm um grande desafio, né, uma grande mineradora, que tem uma das maiores do mundo, que tem... diversos conteúdos, diversos profissionais de vários níveis, e eles têm dificuldade hoje em conectar o conteúdo ou a oportunidade de desenvolvimento com o que a pessoa realmente precisa naquele momento. E aí eu acho que a questão de dados é um dos primeiros passos e como usar esses dados de forma estratégica. E eu diria que chocante. Porque a primeira análise que a gente faz... né, como você ter uma cultura mais analítica. Então, a gente está numa sala aqui onde 30%, 33% de nós usa óculos. É uma forma analítica da gente olhar o cenário que a gente está no contexto, ok? Quando a gente fala em educação... 66% está de camisa. Então, é um olhar de dados. É um olhar de dados. É uma maneira de você construir análise sobre um contexto que você está presente. Então... se a gente pegar a educação, ela está dividida, no meu entendimento, em 3 categorias, em 3 camadas principais. Só para a gente construir aqui um direcionamento dessa análise. Porque tudo é muito amplo e, ao mesmo tempo, não dá para a gente falar de forma específica, generalizando tudo.
Então, eu tenho uma educação formal, que são as universidades, as faculdades, as escolas, que também estão indo para o EAD, estão indo para plataformas de educação que precisam transferir conhecimento. Eu tenho uma realidade que é a educação autoral, que são a transferência de conhecimento a partir das pessoas, né? O vulgo arrasta para cima, né? Os vendedores de conhecimento que têm uma especialidade num determinado tipo de assunto. E eu tenho uma terceira educação, que é a educação corporativa. Que, no meu entendimento, você precisa desafiar as pessoas a conhecer para você reter talentos, para você promover talentos, na realidade, né? Não seria nem reter, porque acho que antes de você reter, você tem que promover. Tem um estudo do Gartner, que eu acho que é muito interessante, que ele fala que 89% dos líderes de RH acreditam que os planos de carreiras em suas organizações são poucos claros ou poucos objetivos. Então, o que dá para a gente extrair desta informação quando a gente vai pegar de uma educação corporativa? Eu tenho uma plataforma onde meu primeiro desafio é engajar as pessoas para elas aprenderem. E muitas vezes o conteúdo é ruim. Então, eu lembro muito de uma fala do João Pedro, que é um especialista em Instagram, que alguém faz uma pergunta para ele assim, por que o meu Instagram as pessoas não curtem? Né? Dá uma olhada aí, por que... Cara, não curte porque é ruim. Ponto. Mas o algoritmo não tem algoritmo, não tem, sabe? Não tem algoritmo que salve conteúdo ruim. Não tem. Algoritmo é um conjunto de regras. A gente não estava falando daquilo que eu gosto de fazer nas horas vagas, tal, como cozinhar, por exemplo. Em casa tem um algoritmo. Quem cozinha, lava a louça. É um conjunto de regras. Então, para entender o que é um algoritmo, é isso, é um conjunto de regras. Então, a questão é que a gente, às vezes, inicia um projeto educacional corporativo pensando em ter o melhor cenário, mas desenhando pontos de contato com muitas falhas. Vou dar um exemplo específico. Se você tem uma ferramenta hoje que ela não consegue mensurar em que momento o player está parando ou sendo adiantado, eu já diria, troca a ferramenta. Você está usando algo que você não vai conseguir mensurar. E aí, como você bem disse no começo, como é que você melhora algo que você não consegue mensurar? E aí você tem pessoas que, para ganhar uma gamificação, tem que passar por aquele curso. Esse tem que passar por aquele curso não necessariamente significa que vai gerar um aprendizado. Que ela vai absorver aquela informação ou vai transformar aquele conteúdo em algo que seja propositivo para a vida dela e para a empresa também. E que o dado de engajamento é um engajamento real, né? Exatamente. Então eu tenho muitas... Quem nunca acelerou, quem nunca colocou para mais para frente. Eu tenho muitas boas iniciativas e talvez a provocação é que os educadores, eles são ótimos educadores. Não necessariamente são ótimos apresentadores online. Talvez um ator, ele consiga transferir o conhecimento com muito mais atratividade, engajamento do que um professor. Não estou dizendo que o professor, ele não é essencial. Ele é muito... deveria ser mais valorizado para ele preparar as aulas, para ele construir o conteúdo, para ele poder, de repente, formatar aquilo que é essencial no aprendizado, na curva de aprendizagem. E talvez se ele queira, de repente, por uma questão de empatia, ele quer ser um apresentador, ele tem que entender que ele também precisa aprender novas habilidades. Recursos. Tem um vídeo na pandemia que me marcou muito sobre quem ensina o que a quem. Que é uma aula online e uma professora muito experiente, mas sem habilidade em tecnologia, tá no online e ela tá perdida, sabendo onde aperta, porque alguma coisa tá dando errado. E aí uma criança, um menino jovem, talvez tenha 9, 10 anos de idade, fala: professora, aperta a tecla Alt F4. E Alt F4 é um comando no teclado para ela sair da sala.
E ali ficou engraçado, mas eu fiquei pensando, quem ensinou o quê a quem? Então, naquela matéria, naquela disciplina de tecnologia, teve uma transferência de conhecimento. Com certeza, ela nunca mais vai apertar aquela tecla quando ela estiver numa sala ou predisposição para isso. Então, eu acho que a gente precisa se provocar a pensar de maneira analítica qual é o papel das pessoas e como é que a gente pode desenhar jornadas onde o conhecimento seja melhor aproveitado. E qual é o objetivo desse conhecimento? Tem um exemplo também interessante que está acontecendo em casa agora, que minha filha está fazendo aula de autoescola. Gente, não sei se vocês sabem como que está hoje para fazer autoescola. Tem que fazer 15 aulas teóricas online. Então ela tem que entrar no Zoom, abrir a câmera, porque tem reconhecimento facial em alguns momentos, que tem que estar com a câmera aberta. E a professora passa vídeos de 30, 40 minutos lá, falando de legislações de trânsito, que, confesso eu, com mais de 25 anos de habilitação, nunca precisei, nunca usei. Então, qual que é a prática? Eu acho que tem algum... Óbvio, eu estou trazendo um exemplo... Eles pegaram o mesmo modelo que era da sala de aula, estão passando vídeo e não mudaram nada. E não mudaram. Então, assim, tem alguns comentários que a professora faz, mas qual o engajamento? Ela tem que ficar, das 8 da manhã às 11 da manhã... com a câmera aberta assistindo lá. É o modelo de transição. Mas precisa de muito aprendizado. Os dados talvez sejam interessantes. Todo mundo participou, as pessoas vieram, talvez até caia alguns índices de autuações, sei lá, não sei qual que é a medição que eles fazem. Mas o aprendizado é efetivo? Será que ela realmente está aprendendo aquilo lá? Eu acho que a tecnologia tem esse papel de ajudar a construir valor. Então, quando você tem uma ferramenta que ela consegue te trazer alguma análise, algum ponto de melhoria dentro do teu processo, eu acho que ela está cumprindo bem o seu papel. Quando você tem uma ferramenta, e é muito comum, eu tive numa operação recente e incrível de monstruosidade de usuários... E a pergunta era, como é que você sabe, como é que você mensura o aprendizado dessa pessoa nesse determinado ponto? E aí a pessoa fala, olha, não faço, porque eu não tenho tecnologia embarcada para... Primeiro, se eu perguntar para 20 mil pessoas, que é na minha base, o que ela acha sobre isso, eu não vou ter material humano para corrigir essa operação. E aí você vê a necessidade de você ter tecnologia embarcada para fazer, de repente, a correção disso através de tecnologia. Com assertividade. Então, eu acho que, como exemplos do que a gente vê hoje no mercado de tecnologia, eu acho que quando você tem uma tecnologia bem treinada, você tem uma chance maior de assertividade. Então, se você é detentor da tecnologia e consegue, de repente, saber se as pessoas que estão tirando carta através desse novo modelo de negócio, desse novo modelo de proposta de aprendizado, vão, a médio e longo prazo, ser mais responsáveis no trânsito e etc e tal, você consegue fechar uma gestalt para poder falar, olha... Validar o modelo. O problema é que a gente pensa muito vigencialmente, muito no próprio umbigo. É a minha empresa, é a minha prática, é o meu protocolo. E a gente fala pouco sobre uma necessidade que talvez seja de integrar tudo isso. Tem até um nome feio, que é complexo, não é feio, mas interoperabilidade. Eu acho que a gente vive num momento que existe a necessidade de fazer uma interoperabilidade para que os dados que você tenha dentro da sua empresa também seja bem utilizado como análise fora dela. Agora uma pergunta, né? Para você implementar uma cultura de dados ou ter isso, né, de forma mais efetiva, que nem a gente tem como Drive aqui, trabalhar muito mais uma cultura de dados a partir desse ano, então, em todos os sentidos. Eu tenho aplicado isso na minha vida, desde fazer meus exames de sangue, medir como é que está meu índice de massa corporal para poder melhorar. E aí você tem pessoas que têm um perfil comportamental
que automaticamente a pessoa já tem uma tendência a ser mais analítica, porque ela é mais introvertida, ela observa mais, diferente de pessoas que talvez são mais de relacionamento, que não tendem a fazer uma análise. Então, você tem uma questão de perfil, você tem uma questão técnica, que envolve dominar ferramentas, método, tecnologia, né? Que pode ser ter uma técnica de análise estatística, porque isso, ou tem algum outro tipo de habilidade, né? Que tem a ver com pensamento crítico. Como é que você enxerga, né, isso do ponto de vista do desenvolvimento de uma cultura de dados? Se fosse dar uma dica ou se fosse... Acho que a primeira dica é se você tem um departamento de dados, você já está errado. Por quê? Porque o departamento, ele tá lá isolado e ele é um departamento. Eu acho que dados é uma cultura. Toda a organização é cultura. É uma cultura. Ah. Porque se você não coloca dados de maneira cultural, para que as pessoas possam tirar proveito a partir daquilo que elas têm contato e relacionamento, você vai ter muitos dados, e eu diria que você vai ter um bando de dados. E você vai ter poucos fatos para poder trabalhar. Então você tem hoje, por exemplo, bancos, toma cuidado para não ser polêmico, que investem milhões para parecer jovem, para parecer com a marca mais moderna, que investiu, sabe, criou uma polêmica porque a cor parece com outro, mas tem todo um conceito que foi desenhado quando a experiência da mulher, da senhora que vai no caixa eletrônico, continua sendo horrível com aquele teclado projetado para vandalismo. E a tecla não aperta o número que ela precisa. Você acha que o banco não tem dados que indiquem aonde ele precisa efetivamente melhorar? Então não adianta você ter um bando de dados se as pessoas que estão olhando e tomando decisão não usa isso. Não são tomadores de decisão. Ou seja, às vezes você tem gente que tem os dados, mas quem vai tomar decisão, às vezes não toma decisão olhando para alguns aspectos. Exatamente. Um fator você gera dados, nós geramos dados a todo momento. Quantas pessoas entraram aqui em 2023? Quantas voltaram pela segunda vez? Sabe? Quantas entraram, ficaram mais de 1 hora e fecharam um melhor contrato porque você deu uma experiência e uma transferência de conhecimento X? A gente gera dados a todo momento. A questão não é só gerar, é como que eu... Coleta os dados, organiza os dados e analisa os dados. Então, coletar, organizar e analisar. Ou seja, quem é o profissional de educação corporativa que está aqui, se ele quer ter uma cultura mais de dados, ele precisa primeiro, né, entender que já tem dado disponível. A questão é como é que ele coleta, como é que ele organiza isso. E como é que ele analisa. Como que ele analisa. Como é que está o LinkedIn dele. E a análise pode ser informação para tomada de decisão. Ou para você escolher melhores fontes para coletar dados mais qualificados. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque assim, na análise você tem que ter sempre uma dúvida. Por exemplo, na pesquisa aqui do óculos, né, que 33% usa óculos. Eu não posso expandir isso e achar que 33% da população usa óculos. A gente tem uma amostra pequena, então O score Z não representa o universo ao qual a gente quer uma estatística. Exato. Essa visão estatística, assim, tem que fazer parte da análise dos dados, porque senão a gente vai tomar uma decisão errada, né? Baseada em dados, mas em dados incompletos, talvez. Exatamente. A gente precisa tomar bastante cuidado, porque uma coisa é sondagem, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Outra coisa é pesquisa. A pesquisa, ela tem que ter uma validação que represente um universo. Uhum. Então, eu posso ter uma pesquisa num universo menor? Tem. Ele é um recorte daquele universo. O que a gente precisa, talvez, pensar é que quando eu faço uma análise, eu começo a olhar se a coleta de informação que eu fiz foi pertinente para o meu objetivo de vida. Uhum. Então, de repente, eu estou adicionando no meu LinkedIn um monte de perfil porque a pessoa quer ter seguidores e o perfil que ela está adicionando não vai ajudar ela no objetivo de vida dela. Então, ela acaba se distanciando da proposta de valor dela
porque ela acaba construindo uma diferença de um caminho que ela substitui qualificação por quantidade, né? Vou pegar só, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Aliás, quanto mais seguidores você tem hoje nas redes sociais, maior a dificuldade de você engajá-los. Porque a rede social, ela vai promovendo o teu conteúdo a mais pessoas do teu ciclo de amizade à medida que as pessoas vão reagindo. Então, se você não tem um conteúdo que as pessoas vão reagindo, o teu alcance ele é limitado. Quando você posta alguma coisa que as pessoas vão reagindo, o teu alcance vai aumentando. Então, muitas vezes você tem um grande público e você não consegue falar com a massa maioria porque o teu conteúdo não está agradando aqueles que estão vendo. Entendi. Eu tô aqui pensando como é que a gente pode levar, né? Porque você tem ali o conteúdo que é... Tá, a gente tá o tempo todo disponibilizando e as redes sociais usam muitos dados para poder disponibilizar mais ou menos conteúdo, dar mais ou menos alcance. E aí, quando a gente vai para o universo da educação corporativa, que é uma das 3 frentes que a gente falou, pouco se usa essa inteligência, seja porque a tecnologia não disponibiliza, né? Ou porque quem está lá não consegue buscar essa informação e analisar. E aí eu estou me perguntando se tem algum curso, livro, alguma recomendação que você daria para quem... Qual o caminho para começar? Para quem quer ampliar esse lado aí. Estudar estatística é o quê? Não, eu acho que... Primeiro que a gente precisa entender que a gente aprendeu... Né, eu acho que é uma questão de geração, né? As novas gerações, elas vão ter muito mais facilidade com a cultura analítica porque elas já estão nascendo já orientada para um tipo de resultado que, ao meu ver, ela é positivo. Nós aprendemos português e matemática em salas de aula separada. Português era uma fala e matemática eram contas. O que a gente precisa entender é que dados é como se fosse a língua portuguesa e a matemática juntas. Então tem um livro que eu gosto muito que chama Storytelling com Dados. Storytelling com dados. Exatamente. Essa é uma dica que eu daria para quem quer começar a construir um pensamento mais analítico e entender um pouco mais dessa questão, dessa narrativa. Eu vou procurar aqui, Storytelling com dados. Uma outra dica bacana é o Instituto Capra, do Ricardo Capra, que na minha opinião é um baita educador e uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso e tem uma formação, acho que bem específica para poder ajudar as pessoas a utilizarem melhor os dados no seu dia a dia. E é brasileiro aqui o Instituto? Brasileiro. Legal. Instituto Capra, acho que fica no sul do país, acho que em Porto Alegre, se não me falha a memória. Bacana. Mas ele deve ter alguns conteúdos digitais. Bem interessante, gostei. O livro aqui bem legal. Fica a dica aí, viu, gente? Fica a dica interessante. E acho que um outro livro que eu indicaria também seria o livro do Thiago Alves, Nem Home, Nem Office, que fala sobre o futuro do trabalho. Que talvez o futuro do trabalho, da maneira como a gente está percebendo ele tá se transformando, e eu acho que esse livro ele traz muito disso, né? De como a mobilidade interfere no dia a dia e como isso vai fazer com que o futuro do trabalho se modifique. A gente sempre fala daquela questão de ter que se adaptar, né? Ser adaptativo talvez seja uma qualidade muito mais favorável do que você ser o melhor da mesa. Conseguir se ajustar e entender. E isso frente a uma outra discussão que acontece muito, que a gente tem discutido bastante, que é a questão da autenticidade, né? Se ajustar e ser flexível não é abrir mão da sua autenticidade, não é abrir mão dos seus valores. Pelo contrário, esses valores são essenciais e você precisa quebrar algumas crenças para poder navegar e poder ser mais adaptável, né? E poder aprender com as interações de outras pessoas. Exatamente. E aí vem o desafio de que quanto mais você conhece aonde você quer chegar e quanto mais você conhece o impacto do conteúdo que você não tem, você consegue comprar tecnologias que vão te ajudar melhor. Porque o problema não é a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, é um meio. Eu não conheço dos melhores vendedores que eu trabalhei nos últimos 25, 30 anos da minha vida.
eu não conheço um que gosta de CRM. E os melhores vendedores que eu conheço talvez não sejam os melhores caras a fazer o trabalho de coleta de dados. Isso significa que as duas ciências precisam evoluir numa mesma direção. Então, hoje você vê muito mais a proposta de valor das automações de negócio que podem fazer muito daquilo que o vendedor não gosta de fazer. Então, a automação de processos, ela é uma realidade que pode ajudar a deficiência de uma pessoa que, naquele aspecto, você pode treinar 30 mil vezes. A gente fez um recente trabalho onde a gente pegou uma Alexa, escutando uma reunião e ela dividindo, através de um software, o tom de voz. Então ela identificava quem era o Carlos, quem era o Marco, quem era... E ela basicamente transformava aquele áudio em texto e o texto em preenchimento do CRM. Então quando eu perguntava, como é que foi a experiência com o cliente na última reunião? E o vendedor falava, aquilo já era transformado em dados que ia automaticamente para dentro do CRM. Então existe tecnologia para poder aprimorar o processo de evolução das pessoas. E não é tudo que você precisa aprender. Acho que esse é um ponto que a gente fala na questão da usabilidade de dados, que é, cara, você não se torna uma pessoa mais analítica aprendendo Python. Não é código que vai fazer você ser um cara que vai ser orientado a dados. Você pode contratar bem uma pessoa para poder fazer, de repente, algum dash com Python ou com qualquer outra aplicação. Mas entender o que você precisa e selecionar essa formatação é mais essencial. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque é que nem aquela coisa que a gente tava falando no começo do preenchimento da fichinha da Embratur lá, que pra que eles querem saber o endereço? Eles vão mandar alguma coisa pra minha casa? Não. E acho que o CRM, às vezes, acontece isso com os vendedores, né? Fala assim, puxa, eu tô preenchendo um monte de dados aqui, mas eu nunca vi isso sendo utilizado de uma forma efetiva. Sim. E aí fica aquela disputa, né? Fala assim, acaba não sendo utilizado porque não tá bem preenchido, não preenche bem porque a utilização não funciona. Também é verdade que a gente vê uma camada de dados que são coletados para fazer análise em algumas situações que efetivamente geram estudos de mercado. Então, isso é um fato. Sim. Agora, isso também está sendo substituído por telemetria com sensores, onde eu tenho um sensor que coleta o dado, por exemplo, através de uma antena, para saber quem saiu do Rio de Janeiro ontem e para quais destinos do país eles foram. Uhum. Então, isso, como sensor, às vezes você elimina uma série de coleta de dados que são desnecessárias. Então, isso é uma realidade hoje. Assim como, por exemplo, você tem a telemetria de ambientes em instituições de ensino que consegue prever o desempenho do aluno e do professor, em termos físicos. Porque antes a gente só falava do digital. Eu consigo saber se o cara adiantou, se o cara parou... se ele assistiu o curso inteiro. Se ele assistiu o curso inteiro, a tecnologia mandaria uma pergunta para ele responder ou fazer uma análise para saber se ele aprendeu. Hoje você tem tecnologia para isso, né? Então, essa mesma evolução que existiu no ambiente digital, você tem no ambiente físico. Você sabe se a pessoa está lá, você tem algumas possibilidades de colocar uma câmera na lousa e saber quantos % o cara tá olhando para a lousa. O nível de atenção. Você pode criar várias ferramentas. Tem estudos no ambiente de trabalho com câmeras, né? Que você consegue ali mensurar quantas pessoas estavam trabalhando, quanto elas estavam se relacionando. O que a gente precisa entender sempre é qual é o limite disso. Primeiro, por uma questão ética, né? Eu lembro do binóculo lá, é uma questão ética. E o outro ponto eu acredito muito quando você faz um trabalho de mensuração para melhoria de processos, sim, para deixar o mundo melhor. Que daí faz sentido. Eu vou melhorar a relação da minha equação que a gente vive hoje no mercado de trabalho. Por quê? Eu acho que existe um desafio que é cada vez menos a gente tem talentos. E cada vez mais surgem tecnologias desafiadoras que prometem acabar com aquilo que o talento deveria fazer.
Então, é um mecanismo de substituição. Eu, particularmente, acho que a democratização de algumas tecnologias, como inteligência artificial, ela é perigosa, embora eu não tenho dúvida que é a maior transformação que a gente vai ter nos últimos 100 anos. O impacto já está sendo, vamos dizer assim, exponencial, mas eu acho que isso vai ganhar uma dimensão ainda maior. Porém, eu acho que tem muita gente fazendo mau uso dessa tecnologia e está prostituindo uma relação que talvez acabe com coisas boas. É a minha preocupação. E aí vai ter que vir uma legislação para limitar isso. Se tiver força. Porque, por exemplo, vamos lembrar do spam? O spam, ele foi uma prática, ele não foi uma lei, uma prática. As pessoas fazem spam até hoje, achando que estão fazendo marketing. Acabaram com uma ferramenta maravilhosa chamada e-mail, que era excelente forma de comunicação para você entregar uma oferta para quem tem interesse naquele assunto. Então, essa democratização e as ferramentas surgindo com maior facilidade fez com que, mas é custo zero eu apertar esse botão aqui e mandar para minha base inteira essa situação. Só que o que as pessoas agora estão descobrindo é que a necessidade de um conteúdo de qualidade afastou as empresas dessas oportunidades. Faz todo sentido. E como a gente está aqui falando de dados, eu estou olhando o percentual do nosso tempo disponível aqui para gravação, então já deu 99% do nosso episódio, 98,7% para ser mais preciso. E a gente vai para o momento Toma e Devolve, que eu vou trazer algumas falas, eu e o Igor, e você, palavras, né? E você fala em uma palavra que isso representa para você, pode ser? Sou péssimo nisso, mas vamos lá. Vamos lá. Toma e Devolve. Momento meme. É isso aí. Vai pro primeiro. Eu começo. Agenda de papel. Funciona. Excesso de ferramentas corporativas. Realidade. Tomar decisão por intuição. Acontece. Medo. É daquilo que a gente não quer conhecer. E como é que as pessoas te encontram? Quem quiser se conectar com você? Marco_Marcelino na maioria das redes sociais. LinkedIn, Instagram, Tudo. Muito. Messenger, TikTok. Messenger não tem. Tô brincando. Orkut. Tem tudo. Isso aí, TikTok, todo quanto é lugar. Marcão, obrigado. Obrigado pelo Marcão. papo aí, pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e tô sempre à disposição para trocar uma ideia. Legal. Eu contei aqui, você piscou em torno de 3.800 vezes aqui ao longo do programa. Depois eu vou pegar o vídeo e vou ficar olhando os vícios de linguagem que eu tenho, que acho que todo mundo tem. Eu sou um ser humano, erro muito. Normal. Tô brincando aqui da piscada, mas vou ficar atento com a história do óculos e tal, porque isso é um olhar simples, mas como que você começa a ter um olhar mais de como, além de coletar os dados, como é que você organiza e como é que você analisa, né? Eu acho que iniciativas simples mudam a realidade. Não é complexo. Isso pra mim ficou claro. É muito mindset, a mentalidade. E o interessante, por exemplo, até no Toma e Devolve da intuição, né? Tomar decisão baseada na intuição. Os dados alimentam a intuição também. A hora que você vai analisando, vai buscando informação, buscando diretrizes... Alguém já disse, né? Você sem dados é só uma pessoa com opinião. Exato. Aí a hora que você tem uma base de dados, você Repete aí, você? Sem dados é só uma pessoa com opinião. É isso aí. Se a gente tem dados, né, a gente consegue tomar decisões com muito mais base, né? Marcão, obrigado. Prazer te receber aqui. Valeu. Igor, mais uma vez, obrigado. Muito bom, valeu. E vamos lá, né? E você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente tem um episódio sempre com pessoas incríveis, com conteúdos poderosos, que você pode ter insights para aplicar imediatamente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Isso aí.